Fala pessoal do Direito com Cabral, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Convenção de Haia de 1980 e os aspectos civis do sequestro internacional de menores. Pessoal, a Convenção da Haia ela tem por escopo a proteção do interesse do menor. No seu preâmbulo, o que ela vai dizer? Os estados signatários da presente convenção, firmemente convictos de que os interesses da criança são de primordial importância em todas as questões relativas à sua guarda, desejam proteger a criança no plano internacional dos efeitos prejudiciais resultantes da mudança de domicílio. E segue. Aqui a gente fala sobre o princípio do superior interesse da criança, tá? Que a gente também falará um pouco mais adiante. Então esse é o objetivo da Convenção da Haia, essa proteção. E por que ela trata sobre o sequestro internacional de menores? O que ocorre? Com o fenômeno da globalização, essas relações por redes sociais, através de contatos de mensagem, e-mails, relações de trabalho mesmo, que alguém vai trabalhar em outro país, acaba criando novos vínculos, conhecendo outras pessoas, namorando outras pessoas, se relacionando com quem vive fora do seu país de origem, e daí nascendo um vínculo, criando uma família. Então o que ocorre? Em regra, essas pessoas se relacionam, têm filhos, e um vai viver num país de origem do outro. De forma a ilustrar, a esposa casa com um americano e os dois decidem viver aqui no Brasil. Depois de um tempo percebem que não dá mais certo e o americano ele resolve voltar para os Estados Unidos e quer levar o filho. E acaba levando ilegalmente esse filho, que ele tem a guarda, é pai, ele pode levar, acaba levando o filho para os Estados Unidos e aí a mãe fica aqui no Brasil. O direito brasileiro, o direito civil nosso, ele não regula essa situação. Então, a Convenção da Haia ela tem por objetivo dar essa proteção para a mãe, para o pai ou para o avô que tem o menor, o neto ou filho, retirado ilegalmente, levado ilegalmente para outro país. Então, a Convenção traz essa proteção. Ela visa o princípio superior do menor, o princípio do superior interesse do menor. E dá essa proteção também para o parente que é deixado no país de origem. Então, pessoal, o primeiro ponto é esse. A Convenção ela tem essa função, dar essa proteção, essa segurança para a família, para os pais, em virtude desse fenômeno da globalização, que até quando ela foi criada, talvez ainda não havia essa explosão de relações que nós vemos hoje em todas as redes sociais e essa facilidade de se comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo. Então, ela cuidou de casos famosos, como eu citei no meu próprio Instagram, do C.A. Goldman, em 2008. O julgamento foi famoso, o plenário do STF estava lotado, as cadeiras, né, claro, o plenário estava lotado, uns 11, mas o Congresso, o Senado também estava, o Supremo Tribunal Federal também estava cheio. E até a ocasião, quem foi o advogado-geral da União, que representa a causa neste caso, é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que estava na condição de advogado-geral da União. Pessoal, então, feito esse ponto, o que a gente vai tratar hoje? A Convenção de Haia, ela, como é um tratado internacional, a competência para julgar assuntos de interesse de direito internacional privado é da Justiça Federal. Então, seriam as atribuições para a AGU, para a DPU, para o MPF, para os outros órgãos até que tem dentro da AGU, GATAI, PIFAS, que vão trazer essa proteção. As procuradorias da União, as seccionais que tratam, são as PIFAS, dessa proteção. Coisa que a gente não vai falar hoje. O que eu quero pontuar para vocês é que a competência para o julgamento de uma ação que verse sobre a Convenção da Haia, sobre os aspectos civis do sequestro internacional de menores, a competência é da Justiça Federal, que vai dar atribuições a estes entes, a esses órgãos, para atuação no processo. A DPU, por exemplo, a Defensoria Pública da União, ela pode atuar tanto passivamente em defesa do pai que sequestrou o menor, que levou o menor ilegalmente, o mantém ilegalmente no país, ou de forma ativa na defesa da mãe que ficou aqui no Brasil. Pessoal, como eu li o preâmbulo para vocês, eu falei em domicílio. A Convenção ela trata de domicílio somente ali no preâmbulo. Depois ela passa a dizer que o menor deve ser mantido ou restituído ao país de sua residência habitual. E aí ela não conceitua mais, ela não traz, ela deixa
um conceito em branco ali para que o próprio julgador, no caso em concreto, ele decida se aquele lugar que o menor está vivendo seria o seu país de residência habitual. E aí o STJ considerou que o país de residência habitual é aquele em que o menor ele já tenha criado afeto, raízes, vínculo com outras pessoas, já tenha mantido contato com colegas na escola, já tenha se adaptado à cultura do país em que ele vive, dentre outras características. Neste ponto, a gente percebe que é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo para o menor fazer daquele seu país uma residência habitual, onde ele criou vínculo com os avós, com os primos, com as tias, com os demais parentes que ali vivem. Então, esse é um conceito amplo. Já o Tribunal da União Europeia, ele já decidiu um caso, um outro caso, em que a família se programou para ir morar num outro país, e neste país eles ficaram por um mês. Só que todas as circunstâncias que levaram a família a ficar ali naquele país demonstrou que ali era a residência habitual do menor, porque o marido foi antes para o país, registrou os filhos na escola, preparou psicólogos para receber a família quando eles chegassem naquele país, criou toda uma situação, as trocas de mensagens que haviam entre eles, a mulher e o marido, fez com que o tribunal entendesse que a partir daquele momento em que eles ficaram aquele mês ali, eles tiveram um ânimo definitivo de estar naquele país, os próprios filhos já estavam se adaptando ali, então eles entenderam que naquela situação a residência habitual do menor seria aquele país que eles estavam vivendo. Então fica o conceito de residência habitual aberto, depende do julgador, depende das circunstâncias, como disse, demanda uma questão de uma dilação probatória maior para que a gente possa, para que o julgador analise as provas, as testemunhas, ouça o menor para que decida se de fato qual é o país de residência habitual. E aí, pessoal, o que motivou essas, como eu posso dizer, essa retenção ilegal do menor no país? Como é que se dá, posso dizer assim? Em regra, o pai ele diz que vai visitar a avó que mora, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí vai e fica com o menor comunicando à mãe que não volta mais para o país, ou ele diz que eles vão em férias para aquele país e lá decide ficar definitivamente, a mãe não aceita e quer voltar para o país de origem, acaba voltando e propondo uma ação aqui para que o menor ele seja restituído para o país de residência habitual. E aqui eu abro um parênteses. A convenção ela usa alguns termos, ação de busca e apreensão, ação de busca e restituição, ação que são termos que parecem impróprios para quando a gente trata de pessoas, restituição do menor, então sequestros. Então são termos que quando a gente vai tratar sobre a convenção, nós temos que ter uma visão voltada para ela e pro menor. Quando eu digo restituição, a manutenção, nós estamos nos referindo ao menor de idade. Então, passando por outro ponto, eu vou dizer para vocês que a competência é da Justiça Federal para julgar as ações. Como citei, com participação da AGU, MPF, DPU, entre outros órgãos ali presentes. E, pessoal, a convenção ela vai entender que o menor de idade é aquele que tem até 16 anos. Completados 16 anos, cessa a competência da convenção para o julgamento daquela ação. Outro ponto, pode haver conflito de competências, ou o conflito de competência que eu cito aqui pode ser que, por exemplo, esteja correndo na justiça estadual do estado de residência da família uma ação de guarda em face do pai ou da mãe. E o pai pode pegar esse filho e levar para o estrangeiro. E aí a mãe vai entrar com uma ação na Justiça Federal para que o menor seja restituído. Aí há essa indecisão, se há conexão dos processos para que a Justiça Federal julgue as duas ações juntas, ou se suspende uma para o julgamento da outra. Então, é um ponto que nós vamos tratar no meu artigo que eu vou publicar para vocês, talvez no máximo em um mês. Beleza, pessoal? Outro ponto que eu queria tratar agora é sobre o objetivo da convenção. Como eu falei no início do vídeo, em vista dessas relações que se desenvolvem ao redor do mundo, as pessoas vão viver em outros países, tendo filhos, criando afeto,
Então, como é que a própria Convenção, ela trata? Seus objetivos: assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado contratante. Então, aqui, pessoal, é importante que o país para o qual o menor tenha sido levado, ele seja contratante da Convenção da Haia, para que exista essa cooperação entre os dois países, para que ele possa intervir, ajudar o parente que ficou aqui no Brasil, que é o nosso caso, a ter a celeridade do processo, ele possa obrigar o pai, no caso, se houver uma decisão aqui do juiz que obrigue a criança a ser restituída, porque aqui é a residência habitual dela, esse país ele é obrigado a cumprir essa decisão e determinar o imediato retorno dessa criança ao seu país de residência habitual. Então é importante observar esse primeiro ponto. O segundo, pessoal, é fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda e de visita existentes no estado contratante. Então ela também tem essa função de ajudar na execução, no cumprimento, na fiscalização desse pai que mantém o filho da mãe, para que possa ser exercido sobre o outro o direito de guarda, de visita, de toda essa questão que envolve o direito de família. Por isso, a Constituição ela vai dizer, em princípio, do superior interesse do menor. Esse é o conceito, esse é o paradigma, esse é o sustentáculo da Convenção da Haia. E como eu falei para vocês, dentro dos pontos que eu tratei, as atribuições da AGU através dos DIPs, né, departamentos internacionais, aí os outros órgãos GATAI, os PIFAs, as atribuições da Defensoria Pública da União, do próprio Ministério Público Federal, que vai atuar ali como um fiscal e proteção também, em face da proteção dos interesses do menor, haja vista essa necessidade de intervenção do Ministério Público sobre pena de nulidade de todos os atos praticados no processo, onde haja menor, essa obrigação do Ministério Público participar. Pessoal, esses foram os pontos que eu queria tratar com vocês. No meu Instagram eu citei o caso do Sean Goldman, falei um pouco sobre ele. Vou referenciar para vocês um vídeo da entrevista que ele deu à revista Veja, hoje com talvez 20 anos, à época ele tinha 18. O vídeo do julgamento do STF sobre este caso, que na época o advogado-geral da União era o ministro Dias Toffoli, o atual ministro Dias Toffoli. Então é um assunto bem interessante, cai em provas, importante para a gente que tem vivido cada vez mais numa situação, numa sociedade que tem contato com outras pessoas, nós mesmos acabamos nos relacionando com outras pessoas de diversos países, em virtude de viagens, trabalhos ou até mesmo de um estudo de um outro idioma. Então é importante saber deste princípio, desta convenção, da proteção dela aos interesses do menor, entender as competências dentro da convenção, o momento de restituição do menor ao seu país de residência habitual, quando ele deve ser mantido naquele país. Importante salientar esse ponto de restituição e manutenção. Pode ser que o menor ele esteja sendo mantido num país e que o melhor para ele seja viver no país em que o pai foi embora. Então, enfim, abre pontos para várias discussões. Então, eu queria deixar isso pontuado para vocês. O livro que eu utilizei para falar para vocês é esse aqui, Sequestro Internacional de Menores, da editora Juspodium, do Carlos Eduardo Regílio. Muito bom, está bastante anotado para escrever o meu artigo. Tem outros que eu utilizei também, e esse é o que eu acabo utilizando mais. Pessoal, as considerações do Direito com Cabral de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Aprofundem no tema. É um tema bastante interessante. Embora seja de 1980, a Convenção ainda é um tema novo para a jurisdição brasileira. Os próprios juízes, os tribunais, quando tratam do assunto, eles tocam nesse ponto dessa novidade dos casos, porque a Convenção ela é antiga, mas os casos são muito recentes. Então, em 2008, haviam 44 casos no Brasil hoje, devem ter aumentado. Então, é importante nós termos conhecimento, saber que existe, saber para que serve, saber onde achar e quais as finalidades e os objetivos da Convenção para com toda a sociedade. Então, pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço.